Questão 135. O texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz, quando se considera a extrema velocidade com que a luz espalha por todos os lados e que, quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem, ou seja, a luz se atravessa, tá? Compreende-se que quando vemos objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou bala, né? Aqui ele está trazendo a ideia de corpúsculo, né? Como se uma bala, por exemplo, não tem como uma bala atravessar outra bala. Quando ela bater, vai ter colisão, tá? Nessa colisão pode ocorrer o processo de reflexão, de perder energia, de refração, ou seja, colisão. Até uma colisão elástica que pode acontecer entre ali átomos, né? Entre núcleos de átomos. O que acontece aqui com a luz é que a luz se atravessa, ela não sofre processo de interferência, ó. Pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Qual que é a ideia aqui? Ele diz que a luz não sofre interferência, então os raios de luz conseguem se atravessar sem sofrer interferência. O texto contesta uma concepção acerca de qual comportamento da luz. O entendimento que a luz precisa de um meio de propagação difundido pelos defensores da existência do éter. Bom, a luz, ela não precisa de um meio de propagação. Você sabe que a onda, ela se comporta como uma onda, tá? Como uma onda partícula, certo? Como uma onda partícula. O éter é uma explicação que tinha bem no início como se existisse um tecido, né? Uma malha, um tecido onde se propaga a luz. A gente sabe que isso não é verdade, não existe mais esse éter. Essa ideia de éter não é tão difundida, tá? Então, o texto... E outra coisa, o texto ele não contesta essa explicação de propagação que precisa de um meio. O texto contesta a explicação newtoniana, que é a explicação de que a luz, ela tinha uma propriedade de partícula. Newton dizia que a luz tinha uma propriedade de partícula porque a luz podia sofrer reflexão e refração. E quem sofre reflexão e refração ali, né, por esse processo de reflexão e refração, são partículas, tá? Que podem ser desviadas ou refletidas. E aí, então, essa é uma característica de partícula. Só que a explicação newtoniana não explicava o processo de difração da luz. Então, por que a luz sofria difração? De contornar objetos. Ou até mesmo o processo da luz sofrer um processo de polarização, tá? Isso não era explicado, né? Ou o processo ali da luz, por exemplo, a luz não sofre interferência. Se ela é uma partícula, ela deveria sofrer interferência, mas ela não sofre, tá? E aí? Isso contestava, é isso que o texto contesta. O modelo ondulatório para a luz, o qual considera a possibilidade de interferência entre feixes luminosos? Não, ele não considera a possibilidade de interferência, né? Inclusive, o texto não contesta a questão ondulatória. Ele afirma a ideia ondulatória, ele contesta a visão de partícula de Newton, né? A visão ali que vai ter de Newton, tá? Entenderam? Ele contesta o quê? O modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partícula. Exatamente, tá? Newton dizia que a luz era como uma partícula, como flechas e balas, tá? Só que esse modelo era contestado. Por quê? Porque se fosse assim, quando a luz, os fótons de luz se encontrassem, eles deveriam, né, sofrer o processo ali de colisão. Só que isso não acontecia. Eles se atravessavam, não acontecia nada. Então a onda se comportava como... ela não se comportava como uma partícula, ela se comportava como uma onda sonora, que podia ser construtiva, destrutiva, né? Olha só, a crença na velocidade infinita da luz, não é isso que é discutido no texto, em nenhum momento fala sobre crença infinita. A ideia é defendida pelos gregos de que a luz era produzida pelos olhos. Daí um momento foi falado isso, né? Luz produzida pelos olhos. Aqui é apenas uma discussão sobre o modelo newtoniano de partícula, uma questão de ondulatória, uma questão teórica. Não caiu nenhuma de V lambda F, mas caiu uma questão teórica. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.